E aí pessoal, tudo bem? Seguinte, nós vamos fazer um vídeo do conteúdo de filosofia sobre a parte de lógica. É uma parte difícil, é uma parte bastante complexa e eu optei então por fazer esse vídeo para vocês. Vocês vão ver, nós vamos analisar ponto a ponto para a gente dar uma adiantada no conteúdo. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, vocês me procurem no meu atendimento que a gente vai conversar, tá bem? Então, aproveitem o vídeo, curtam bastante, façam com atenção, parem, retornem se vocês não entenderam, tá? Mas acompanhem para a gente depois matar esse assunto aí e avançar no conteúdo, tá? Então, acompanhe o vídeo aí. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos trabalhar agora com a lógica. Vamos iniciar pelo nascimento da lógica. Vamos começar aqui então, eu vou lendo, vou analisando com vocês. Tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que vissem esse vídeo quantas vezes fosse necessário, porque esse é um assunto bastante importante. Por isso eu preferi trabalhar aqui, né, com vocês podendo ver em casa quantas vezes quisessem. Então, é lógico. É lógico que eu vou. É lógico que ela disse isso. Quando dizemos frases como essas, a expressão "é lógico que" indica para nós e para a pessoa com quem estamos falando que se trata de alguma coisa evidente. A expressão aparece como se fosse a conclusão de um raciocínio implícito compartilhado pelos interlocutores do discurso. Ao dizer "é lógico que eu vou", estou supondo que quem me ouve sabe, sem que isso seja dito explicitamente, que também estou afirmando. Você me conhece, sabe o que penso, que gosto e quero, sabe o que vai acontecer no lugar X e na hora Y e, portanto, não há dúvida que irei até lá. Ao dizer "é lógico que ela disse isso", a situação é semelhante. A expressão seria a conclusão de algo que eu e a outra pessoa sabemos, como se eu estivesse dizendo: sabemos quem ela é, o que pensa, gosta, quer, o que costuma dizer e fazer, e vendo o que está acontecendo agora, concluo que é evidente que ela disse isso, pois era de se esperar que ela o dissesse. Ou seja, quando utilizamos a ideia de lógico, percebe-se que a pessoa que está ouvindo sabe ou conhece a pessoa que está falando ou sabe das coisas que ela está falando. Por isso é lógico, é algo que diferente seria o estranho. Nesses casos, estamos tirando uma conclusão que nos parece óbvia, e dizer "é lógico que" seria o mesmo dizer "é claro que", ou "não há dúvida de que". Em certas ocasiões, ouvimos, lemos, vemos alguma coisa e nossa reação é dizer "não, não pode ser assim, isso não tem lógica", ou então não é lógico. Essas duas expressões indicam uma situação oposta às anteriores. Ou seja, agora uma conclusão foi tirada por alguém, mas o que já sabemos de uma pessoa, de um fato, de uma ideia, de um livro, nos faz julgar que a conclusão é indevida, está errada, deveria ser outra. É possível também que as duas expressões estejam indicando que o conhecimento que possuímos sobre alguma coisa, sobre alguém ou sobre um fato, não é suficiente para compreendermos o que estamos ouvindo, vendo, lendo e por isso nos parece não ter lógica. Ou seja, ou nós conhecemos o fato, a situação, a pessoa e percebemos que aquilo que está sendo dito para nós não faz sentido, ou então nós não temos conhecimento suficiente para analisar se aquilo realmente é ou não é lógico. Nestes vários exemplos, podemos perceber que as palavras lógica e lógico são usadas por nós para significar, primeiro, ou uma inferência, visto que conheço X, disso posso concluir Y como consequência. Segundo, ou a exigência de coerência, visto que X é assim, então preciso que Y seja assim. Ou a exigência de que não haja contradição entre o que sabemos de X e a conclusão Y a que chegamos. Ou a exigência de que, para entender a conclusão Y, precisamos saber o suficiente sobre X para conhecer por que se chegou a Y. Inferência, coerência, conclusão sem contradições, conclusão a partir de conhecimentos suficientes. São algumas noções implicitamente pressupostas por nós, toda vez que afirmamos que algo é lógico ou ilógico. Ao usarmos as palavras lógica e lógico, estamos participando de uma tradição de pensamento que se origina na filosofia grega, quando a palavra logos
significando linguagem, discurso e pensamento-conhecimento, conduziu os filósofos a indagar se o logos obedecia ou não a regras, possuía ou não normas, princípios e critérios para seu uso e funcionamento. A disciplina filosófica que se ocupa com essas questões chama-se lógica. Percebam, lá na filosofia grega, quando a palavra logos, que significa linguagem, discurso, pensamento, conhecimento, conduziu os filósofos a indagar se o logos obedecia ou não a regras, possuía ou não normas, princípios e critérios para o seu uso e funcionamento. A disciplina filosófica que se ocupa com essas questões chama-se lógica. O aparecimento da lógica, Heráclito e Parmênides. Não se esqueçam, Heráclito é o que defende o movimento contínuo e Parmênides o que defende a verdade a partir das permanências. Quando estudamos o nascimento da filosofia, vimos que os primeiros filósofos se preocupavam com a origem, a transformação e o desaparecimento de todos os seres. Preocupavam-se com o devir. Duas grandes tendências adotaram posições opostas a esse respeito na época do surgimento da filosofia. A do filósofo Heráclito, de Éfeso, e a do filósofo Parmênides de Eleia. Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia. Heráclito afirmava que somente o devir ou a mudança é real. O dia se torna noite, o inverno se torna primavera, esta se torna verão, o úmido seca, o seco umedece, o frio esquenta, o quente esfria, o grande diminui, o pequeno cresce, o doente ganha saúde, não pense em bobagem, a treva se faz luz, esta se transforma naquela, a vida cede lugar à morte, esta dá origem àquela, ou seja, a kínesis, o movimento contínuo. O mundo, dizia Heráclito, é um fluxo perpétuo, onde nada permanece idêntico a si mesmo, mas tudo se transforma no seu contrário. Percebam, para Heráclito, o movimento caminha de um momento para o seu momento contrário, de uma coisa para o seu contrário. A luta é a harmonia dos contrários, responsável pela ordem racional do universo. Nossa experiência sensorial percebe o mundo como se tudo fosse estável e permanente, mas o pensamento sabe que nada permanece, tudo se torna contrário de si mesmo. O logos é a mudança e a contradição. Nós já vimos isso. A mudança contínua, né? Mas a nossa aparência, nossos sentidos nos mostram que aparentemente as coisas permanecem iguais. Parmênides, porém, afirmava que o devir, o fluxo dos contrários, é uma aparência, mera opinião que formamos porque confundimos a realidade com as nossas sensações, percepções e lembranças. O devir dos contrários é uma linguagem ilusória, não existe, é irreal, não é. É o não ser, o nada, o inseparável, o indizível. O que existe real e verdadeiramente, segundo Parmênides, é o que não muda nunca, o que não se torna oposto a si mesmo, mas permanece sempre idêntico a si mesmo, sem contrariedades internas. É o ser. Para Heráclito, o ser é o fluxo, a verdade é a mudança. Para Parmênides, a verdade, o ser, é o imutável, é o que permanece idêntico a si mesmo. Pensar e dizer só são possíveis se as coisas que pensamos e dizemos guardarem a identidade, forem permanentes. Só podemos dizer e pensar aquilo que é sempre idêntico a si mesmo. Por isso, somente o ser pode ser pensado e dito. Nossos sentidos nos dão a aparência mutável e contraditória, o não ser. Somente o pensamento puro pode alcançar e conhecer aquilo que é ou existe realmente, o ser, e dizê-lo em sua verdade. O logos é o ser como pensamento e linguagem verdadeiros, e, portanto, a verdade é a afirmação da permanência contra a mudança, da identidade contra a contradição dos opostos. Assim, Heráclito afirmava que a verdade e o logos são a mudança das coisas nos seus contrários, enquanto Parmênides afirmava que são a identidade do ser imutável, oposto à aparência sensível dos contrários. Parmênides introduz a ideia de que o que é contrário a si mesmo, ou se torna o contrário do que era, não pode ser, existir, não pode ser pensado nem dito porque é contraditório, e a contradição é o impensável e o indizível,
uma vez que uma coisa que se torna oposta a si mesma, destrói-se a si mesma, torna-se nada. Para Heráclito, a contradição é a lei racional da realidade. Para Parmênides, a identidade é essa lei racional. Percebam a diferença entre os pensamentos de Heráclito e Parmênides. Um acredita no fluxo perpétuo, na mudança constante, que é a verdade, e o outro acredita na identidade, na permanência. A história da filosofia grega será a história de um gigantesco esforço para encontrar uma solução para o problema posto por Heráclito e Parmênides, pois se o primeiro tiver razão, o pensamento deverá ser um fluxo perpétuo e a verdade será a perpétua contradição dos seres em mudança contínua. Mas se Parmênides tiver razão, o mundo em que vivemos não terá sentido, não poderá ser conhecido, será uma aparência impensável e viveremos na ilusão. Será preciso, portanto, uma solução que prove que a mudança e os contrários existem e podem ser pensados, mas ao mesmo tempo que prove que a identidade ou permanência dos seres também existe, é verdadeira e pode ser pensada. Como encontrar essa solução? A diferença entre Heráclito e Parmênides é que Heráclito acredita no fluxo perpétuo, fluxo contínuo, ou seja, a mudança de algo para o seu contrário. Parmênides acredita nas permanências. Para Heráclito, nós vemos permanências, mas a verdade é a mudança, é o fluxo. Para Parmênides, nós vemos as mudanças, mas a verdade é a permanência. Então há uma grande diferença entre esses dois e eles vão acabar criando uma espécie de problema para a filosofia que vai ser debatida mais tarde por Platão e por Aristóteles. O aparecimento da lógica, Platão e Aristóteles. No momento de seu apogeu, isto é, de Platão e Aristóteles, a filosofia oferecerá as duas soluções mais importantes para o problema da contradição, mudança e identidade permanência dos seres. Não vamos aqui falar dessas duas filosofias, mas destacar um aspecto de cada uma delas relacionando com o nosso assunto, isto é, com o surgimento da lógica. Platão considerou que Heráclito tinha razão no que se refere ao mundo material ou físico, isto é, ao mundo dos seres corporais, pois a matéria é o que está sujeito a mudanças contínuas e a oposições internas. Heráclito está certo no que diz respeito ao mundo de nossas sensações, percepções e opiniões, o mundo natural ou material, que Platão chama de mundo sensível, é o devir permanente. Vamos ler de novo, que isso é muito importante. Platão considerou que Heráclito tinha razão no que se refere ao mundo material ou físico, isto é, ao mundo dos seres corporais, pois a matéria é o que está sujeito a mudanças contínuas e oposições internas. Heráclito está certo no que diz respeito ao mundo de nossas sensações, percepções e opiniões, o mundo natural ou material, que Platão chama de mundo sensível, é o devir permanente. No entanto, dizia Platão, esse mundo é uma aparência, é o mundo dos prisioneiros da caverna, lembrem do mito da caverna. É uma cópia ou sombra do mundo verdadeiro e real, e esse, Parmênides, é quem tem razão. O mundo verdadeiro é o das essências imutáveis, que Platão chama de mundo inteligível, sem contradições nem posições, sem transformações, onde nenhum ser passa o seu contraditório. Onde nenhum ser passa para o seu contraditório. Mas como reconhecer as essências e abandonar as aparências? Como sair da caverna? Através de um método do pensamento e da linguagem chamado dialética. Em grego, a palavra dia quer dizer dois, duplo. O sufixo lética deriva-se de logos e do verbo legin, cujo sentido estudamos nos capítulos dedicados à linguagem e ao pensamento. A dialética, como já vimos, é um diálogo ou uma conversa em que os interlocutores possuem opiniões opostas sobre alguma coisa e devem discutir ou argumentar de modo a passar das opiniões contrárias à mesma ideia ou ao mesmo pensamento sobre aquilo que conversam. Ou seja, eles devem debater, dialogar até que cheguem a um consenso. Devem passar de imagens contraditórias a conceitos idênticos para todos os pensantes. A dialética platônica é um procedimento intelectual e linguístico que parte de alguma coisa que deve ser separada ou dividida em dois ou duas partes contrárias ou opostas,
de modo que se conheça sua contradição e se possa determinar qual dos contrários é verdadeiro e qual é falso. A cada divisão surge um par de contrários, que devem ser separados e novamente divididos, até que se chegue a um termo indivisível, isto é, não formado por nenhuma oposição ou contradição, e que será a ideia verdadeira ou a essência da coisa investigada. Partindo de sensações, imagens, opiniões contraditórias sobre alguma coisa, a dialética vai separando os opostos em pares, mostrando que um dos termos é aparência e ilusão e o outro verdadeiro ou essência. A dialética é um debate, uma discussão, um diálogo entre opiniões contrárias e contraditórias para que o pensamento e a linguagem passem da contradição entre as aparências à identidade de uma essência. Superar os contraditórios e chegar ao que é sempre idêntico a si mesmo é a tarefa da discussão dialética, que revela o mundo sensível como heraclitiano, a luta dos contrários, a mudança incessante, e o mundo inteligível como parmenidiano, a identidade perene de cada ideia consigo mesma. Repito, a dialética é um debate, uma discussão, um diálogo entre opiniões contrárias e contraditórias para que o pensamento e a linguagem passem da contradição entre as aparências à identidade de uma essência. Superar os contraditórios e chegar ao que é sempre idêntico a si mesmo é a tarefa da discussão dialética, que revela o mundo sensível como heraclitiano e o mundo inteligível como parmenidiano. A diferença do mundo sensível e do mundo inteligível, do mundo das cópias e do mundo das ideias. Aristóteles, por sua vez, segue uma via diferente da escolhida por Platão. Considera desnecessário separar realidade e aparência em dois mundos diferentes. Há um único mundo no qual existem essências e aparências, e não aceita que a mudança ou o devir seja mera aparência ilusória. Há seres cuja essência é mudar e há seres cuja essência é imutável. O erro de Heráclito foi supor que a mudança se realiza sob a forma da contradição, isto é, que as coisas se transformam nos seus opostos, pois a mudança ou transformação é a maneira pela qual as coisas realizam todas as potencialidades contidas em sua essência, e esta não é contraditória, mas uma identidade que o pensamento pode conhecer. Ou seja, para o Aristóteles, o erro do Heráclito é afirmar que, numa mudança, necessariamente as coisas tornam-se o seu contrário. O Aristóteles acredita que a mudança ou transformação é a maneira pela qual as coisas realizam todas as potencialidades contidas em sua essência, e esta não é contraditória, mas uma identidade que o pensamento pode conhecer. Assim, por exemplo, quando a criança se torna adulta ou quando a semente se torna árvore, nenhuma delas tornou-se contrária a si mesma, mas desenvolveu uma potencialidade definida pela identidade própria de sua essência. Cabe à filosofia conhecer como e por que as coisas, sem mudarem de essência, transformam-se. Assim como cabe à filosofia conhecer como e por que há seres imutáveis, como as entidades matemáticas e divinas. Parmênides tem razão. O pensamento e a linguagem exigem a identidade. Heráclito tem razão. As coisas mudam. Ambos se enganaram ao supor que a identidade e a mudança são contraditórios. Tal engano levou Platão à desnecessária divisão dos mundos. Em segundo lugar, Aristóteles considera que a dialética não é um procedimento seguro para o pensamento e a linguagem da filosofia e da ciência, pois tem como ponto de partida simples opiniões contrárias dos debatedores, e a escolha de uma opinião contra outra não garante chegar à essência da coisa investigada. A dialética, diz Aristóteles, é boa para as disputas oratórias da política e do teatro, para a retórica, pois esta tem como finalidade persuadir alguém, oferecendo argumentos fortes que convençam o oponente e os ouvintes. É adequada aos assuntos sobre os quais só cabe a persuasão, mas não para a filosofia e a ciência, porque nessas interessa a demonstração e a prova de uma verdade. Ou seja, o que o Aristóteles afirma aqui? Que a dialética ela não é segura, ela não é científica o suficiente para ser usada na filosofia, sendo que, na dialética, duas opiniões que são colocadas em contrário uma das outras podem acabar, uma delas se tornando uma verdade mesmo sem comprovação.
Então, para ele, a dialética serve para retórica, serve para debate, serve para persuasão, mas não para encontrar uma verdade a partir de demonstração e prova. Substituindo a dialética por um conjunto de procedimentos de demonstração e prova, Aristóteles criou a lógica propriamente dita, que ele chamava de analítica. A palavra lógica será empregada séculos mais tarde pelos estoicos de Alexandre de Afrodísia. Qual a diferença entre a dialética platônica e a lógica, ou analítica aristotélica? Em primeiro lugar, a dialética platônica é o exercício direto do pensamento e da linguagem, um modo de pensar que opera com os conteúdos do pensamento e do discurso. A lógica aristotélica é um instrumento que antecede o exercício do pensamento e da linguagem, oferecendo-lhes meios para realizar o conhecimento e o discurso. Para Platão, a dialética é um modo de conhecer. Para Aristóteles, a lógica é um instrumento para conhecer. A diferença da dialética platônica para a lógica aristotélica é que a dialética é um debate de ideias que são contraditórias, que no decorrer do debate vão acabar encontrando um consenso. Eles vão acabar, são opiniões, podem ser opiniões, que no decorrer do debate vão acabar encontrando um consenso, uma verdade. Já a lógica, ela acredita que a dialética ela não serve para a ciência, ela não serve para desenvolver um pensamento filosófico que se propõe científico, que se propõe a busca da verdade. Porque a dialética ela começa com opiniões e daqui a pouco uma dessas opiniões torna-se verdade ou ganha o status de verdade. A lógica é diferente. A lógica é um conjunto de instrumentos que são necessários para que se busque, se encontre a verdade. A lógica pode ser usada em qualquer ciência, em qualquer pesquisa. Em segundo lugar, a dialética platônica é uma atividade intelectual destinada a trabalhar contrários e contradições para superá-los, chegando à identidade da essência ou da ideia imutável. Depurando e purificando as opiniões contrárias, a dialética platônica chega à verdade do que é idêntico e o mesmo para todas as inteligências. A lógica aristotélica oferece procedimentos que devem ser empregados naqueles raciocínios que se referem a todas as coisas das quais possamos ter um conhecimento universal e necessário, e seu ponto de partida não são opiniões contrárias, mas princípios, regras e leis necessárias e universais do pensamento. Tá ok? Daqui a pouco a gente retorna para a sequência deste conteúdo.